A fala, né, que eu trouxe é sobre a importância da saúde mental na vida acadêmica. E, na verdade, a minha proposta é conversar sobre o assunto, né? Lembrando que todas as nossas relações ocupam um importante papel na manutenção da nossa saúde mental. E cada relação que a gente tem é construída a partir do diálogo e das interconexões. Pode passar, por favor? Então, primeiro, é importante a gente entender o conceito de saúde mental. Não sei se vocês têm uma noção, o que vocês pensam quando vocês refletem sobre o conceito de saúde mental. Muitas vezes a gente pensa que a saúde mental está apenas atrelado à ausência de transtornos mentais, né? A gente pensa em saúde e atrela também isso ao conceito de doença. Mas, na verdade, ter saúde mental é muito mais ligada à nossa capacidade de lidar com os problemas. Ter saúde mental é sentir tristeza, sentir alegria, sentir frustração, sentir medo. De alguma forma, ter saúde mental está ligado a saber experienciar as situações da vida e encarar uma delas. Lembrando que, em algum momento da vida, todos nós vamos passar ou passamos por alguma dificuldade emocional. E o que vai dizer se a gente tem saúde mental é a nossa capacidade de lidar com essas situações adversas que nos acontecem. Na verdade, nos acontecem o tempo todo. Pode passar. Então, quer dizer que a saúde mental é fazer consigo mesmo, com os outros, aceitar as experiências da vida, compreender que ninguém é perfeito, que todos nós temos as nossas falhas, saber reconhecer e ver o que pode ser feito para a gente se desenvolver nesse aspecto psicológico, saber lidar com as emoções boas e com as emoções ruins, porque a nossa experiência não é feita só de emoções agradáveis, reconhecer os nossos limites e sempre buscar ajuda quando necessário, e retomar isso que eu já falei anteriormente. Em alguma fase da vida, de desenvolvimento, nós vamos passar por situações que vão abalar o lógico, que vão nos trazer algum tipo de sofrimento emocional. E o mais importante disso é a gente lidar, criar estratégias de enfrentamento para cada problema. Pode passar, por gentileza. Então, agora, eu gostaria que cada um pensasse um pouquinho em como está a sua saúde mental, tá? Eu trouxe duas imagens para a gente pensar sobre isso. Na primeira imagem, tem várias emoções. Tem o medo, a afetividade, a resiliência, a decepção, a rejeição, frustração, bem-estar. E na segunda imagem tem esgotamento, exaustão, estresse, crise, cansaço. Uma forma lúdica para a gente pensar como está a nossa saúde mental. Com qual imagem você se identifica mais? Com a primeira ou com a segunda imagem? Pensa aí um pouquinho como é que tu anda encarando as experiências da tua vida, né? Se tu tem encarado de uma maneira mais difícil ou se tu tem experiências várias e de alguma forma conseguido administrar elas. Pode passar, por gentileza. Então, vamos lá. Se você identificou, né, que está mais compatível a sua saúde mental com a figura 1, é provável que tu esteja com a tua saúde mental em dia, que consegue encarar as situações mais desfavoráveis do dia a dia,
e também as favoráveis, consegue tirar uma boa experiência de tudo que vive, das relações, do mundo do trabalho, do mundo acadêmico. Agora, se você se identificou mais com figura 2, é preciso ter mais cuidado em como você é manejando as experiências, do modo como está pensando sobre as coisas, o modo como está sentindo. Então, é importante se atentar para as próximas dicas e as próximas informações, principalmente se você se identificou com a figura 2. Pode passar, por gentileza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do que pode prejudicar a saúde mental, né, principalmente dos estudantes. O ingresso na vida acadêmica, ele exige muitas mudanças. De alguma forma, né, a maioria das pessoas ingressa na vida acadêmica em torno dos 17 anos, e isso tudo é uma responsabilidade muito grande, principalmente numa fase em que existem muitas mudanças, não só hormonais, mas mudanças relativas a comportamentos, a pensamentos. Então, é muito complicado uma escolha, e principalmente algo relativo à profissão. E muitas vezes a gente atrela pensamentos do tipo, vou escolher algo que eu tenho que gostar muito, porque eu vou fazer isso o resto da minha vida, eu preciso me identificar muito com isso. Então, são cobranças internas que fazem com que esse momento seja um momento muitas vezes pesado, a escolha de uma profissão. E a entrada na vida adulta também, que é a saída da adolescência para entrar na vida adulta. E a gente constrói ao longo do nosso desenvolvimento que a vida adulta é um momento de responsabilidades. Então, tem muitas coisas, na verdade, que acontecem que nos levam a pensar essa entrada na vida universitária como algo difícil. Além do que eu trouxe, a gente também passa nesse momento, né, uma pandemia que afetou muito a questão da saúde mental, das experiências, dos empregos. Então, é um cenário mais delicado, mas que a gente ainda assim tem que manter o nosso equilíbrio, o nosso pensamento, né? Tentando experienciar as coisas da vida de uma maneira mais funcional. Outras questões que podem influenciar os conflitos familiares, né? Então, muitas vezes os estudantes, eles ficam muito divididos entre as responsabilidades do mundo acadêmico, os conflitos da família, se sentem muitas vezes desamparados, com pouca capacidade de resolver algumas coisas. Entra num contexto total de mudanças também, né? Muitos mudam de cidade, de relações. Então, isso tudo, de alguma forma, pode impactar a saúde mental dos estudantes. Tem a questão da exposição ao estresse, as cobranças da vida acadêmica, né? Isso pode ocasionar também um envolvimento com álcool, com drogas, e isso é uma coisa bastante preocupante, né? Principalmente entre os jovens hoje em dia. Tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que o uso de álcool, o uso de droga, ele ocasiona prejuízos cognitivos, socioafetivos, relacionais, e isso faz com que cada vez mais a saúde mental fique prejudicada. Tanto o álcool quanto a droga permite que o comportamento fique mais impulsivo, as relações já não funcionam de uma maneira adequada, o pensamento, as emoções e o comportamento ficam totalmente disfuncionais. Então, a gente tem que ter, sim, uma atenção a isso também. Outras questões são as pressões, né, para integrar certos grupos, a questão da aceitação, principalmente para quem vem da adolescência, com essa entrada na vida adulta. A adolescência é um momento que os sujeitos, eles querem aceitação, né, eles fazem muitas coisas para serem aceitos nos meios que eles estão, né. Outra coisa é o problema relacional, muitas vezes com os professores, com os colegas, com os pais.
Por isso que, quando eu iniciei minha fala, eu falei da questão da comunicação, do diálogo nas nossas relações. Não tem como a gente manter uma relação sem um diálogo ativo, sem compreensão, sem empatia. Então, a questão da comunicação e do diálogo em si são extremamente fundamentais para a manutenção da nossa saúde mental. Outras questões, né, muitas vezes que envolvem, são os recursos financeiros, violência, muitas vezes que acontecem não só no cenário da vida acadêmica, mas também nas relações intrafamiliares. Ter uma vida sedentária, né, não se dispor a fazer uma atividade física, uma alimentação saudável, isso tudo afeta, sim, o nosso desenvolvimento emocional. Outra questão é o pensamento disfuncional, um padrão de pensamento, pensar mal sobre as coisas. Toda experiência que a gente vive, ela é um certo aprendizado. Então, a gente tem que tentar sempre extrair o que aquilo tem para nos ensinar e tentar lidar com a situação. Pode ser uma situação ruim, uma situação de problema, mas a gente logo tem que pensar na solução. Porque quando a gente tem um problema e a gente problematiza muito aquela situação ruim que a gente está vivendo, a gente só enxerga a parte negativa e não consegue efetivamente achar uma solução para aquilo. Então, é muito importante que a gente tenha um pensamento funcional, né? De compreender as experiências da vida e o que a gente tem que adotar de comportamento diante delas. Tá? Outra questão é o uso excessivo das redes sociais. Agora, com a pandemia, a gente fica muito envolvido com essa era digital, mas ela está aí para nos auxiliar. No entanto, é importante, né? A gente tem cuidado com isso. Às vezes é importante também um detox digital, a gente se afastar um pouquinho das redes sociais, dar uma atençãozinha para quem está ali do nosso lado, porque às vezes a gente acaba, de uma maneira ou de outra, hipervalorizando as redes, as conversas, né, de uma maneira online, mas acaba esquecendo um pouquinho quem está ali na nossa casa, quem está ali do nosso lado, quem a gente mantém relação para todo dia. Então, é importante a gente atentar para isso também. Pode passar, por gentileza. Então, é importante, né, a gente pensar e falar das dificuldades da vida acadêmica. A gente sabe que é um momento de assumir muitas responsabilidades, é um momento de mudanças, como eu já falei, mas também é um momento para a gente pensar uma maneira nova de encarar a vida na universidade. Eu entendo e compreendo que o diálogo ativo entre professores e alunos é a melhor estratégia para planejar e para executar ações dentro da universidade, né? Muitas vezes a gente se depara também com as dificuldades, não só emocionais, mas às vezes cognitivas, né? Dificuldades relacionais. E isso precisa ser falado, principalmente no meio acadêmico, que é hoje, né, está sendo tudo à distância, mas é sim um espaço que a gente convive muito tempo, né? É um espaço que a gente precisa, assim, discutir, e é nesse espaço também que, às vezes, a gente precisa amadurecer algumas questões até para o mundo do trabalho. Muitas vezes a gente precisa se frustrar também na vida acadêmica, né? Para compreender melhor essa entrada na vida adulta também. Então, a universidade em si, ela oportuniza a gente experienciar várias questões, né? A lidar com a frustração, a amadurecer e construir uma nova versão da gente mesmo, porque cada experiência da vida exige, né, que a gente vá se moldando, que a gente vá se adaptando e vá se melhorando enquanto ser humano. Outra questão que é bem relevante falar, que a maioria das pesquisas, né, das leituras que a gente faz, quando a gente pensa na vida acadêmica e nos estudantes, é o desenvolvimento
de algumas psicopatologias, principalmente da ansiedade, da depressão e do estresse. A ansiedade, ela pode se manifestar através de sintomas que às vezes a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente está sentindo e não sabe nem nomear. Muitas vezes a ansiedade, ela vem com uma sensação de aperto no peito, e a gente às vezes não consegue identificar o que ocasionou aquilo dali, aquela sensação, taquicardia, sudorese nas mãos, né? Uma preocupação excessiva com o futuro. Então, isso caracteriza a ansiedade, são características bem pontuais da ansiedade. E para lidar com a ansiedade em específico, é importante a gente monitorar o que a gente vem pensando sobre as nossas experiências. Toda situação que a gente vive, ela gera um pensamento automático. Tudo que eu vivo, eu gero um pensamento sobre aquilo. E o que eu penso gera a minha emoção. E a minha emoção gera o meu comportamento. Então, é muito importante a gente compreender que o nosso pensamento, ele é a base das nossas emoções. Então, tenham cuidado em relação ao que vocês pensam. Toda situação que vocês vivem vai automaticamente gerar um pensamento. E vocês precisam estar atentos a isso. E reconhecer os sintomas da ansiedade, reconhecer se isso é uma ansiedade, né? Ansiedade, dentro da psicologia positiva, ela não é considerada uma emoção negativa. Inclusive, ela é considerada uma emoção positiva, porque ela nos motiva, ela que faz a gente levantar, faz a gente querer estudar, querer mais, querer um trabalho, querer ocupação, querer um exercício, querer uma convivência com alguém. Então, a ansiedade, ela é sim também uma emoção positiva. No entanto, ela se torna patológica no momento que ela começa a afetar as nossas experiências, no sentido de eu querer fazer alguma coisa, porque aquilo dali vai me despertar uma ansiedade que eu não consigo lidar, uma ansiedade patogênica. Vou pegar um exemplo simples assim. Não vou sair com meus amigos porque eu estou excessivamente preocupado com uma prova, um trabalho que eu tenho para fazer. Então, é saber separar. Eu tenho a prova, eu sei o que eu tenho que fazer, o quanto eu preciso estudar, o que eu tenho que conhecer, e eu não preciso me desligar totalmente das outras coisas que eu tenho para fazer. Claro que agora, nesse tempo de pandemia, a gente está mais restrito aos nossos domicílios e tudo mais, mas esse é um exemplo para a gente pensar, tá? Então, que a vida acadêmica, ela tem as suas exigências, sim, mas que a gente também precisa fazer outras coisas e manter outras coisas nas nossas vidas. As nossas relações, né? Algumas atividades que nos trazem prazer, um exercício físico, enfim. Cada um pode pensar aí do que lhe deixa mais confortável fazendo e que sente que alivia esses sentimentos de ansiedade, angústia, enfim. Outro aspecto é a questão da depressão. Né? A gente sabe que a depressão tem acometido muito a população brasileira, né? Não só nesse tempo de pandemia, mas considerando, no geral, a população brasileira é uma população que sofre muito com os transtornos de humor e transtornos depressivos. E isso tem que ser tratado, falado, né? Discutido, porque às vezes as pessoas, de alguma forma, naturalizam ou banalizam a depressão. Depressão é séria, é uma doença, né? E não é uma coisa que deve ser banalizada. Outra questão é o suicídio entre os jovens. Tem crescido alarmantemente os números de suicídio entre a população mais jovem. Então, a gente tem que olhar assim, para isso, do que está acontecendo, do que está afetando a vida das pessoas, a ponto delas não atribuírem mais um significado, um sentido para as experiências. É isso que acontece com as pessoas cometidas pela depressão. Além da tristeza, que a gente acha que a depressão está muito relacionada com a tristeza, e está, mas não só com ela. Né? Envolve sentimentos também de dificuldade, isolamento,
de muitas vezes não conseguir nomear o que sente, né? De choros recorrentes, de desânimo. Então, tudo isso caracteriza também os sintomas da depressão dentro do DSM, né? Que classifica, então, as doenças. Outra questão é o estresse. O estresse, assim como a ansiedade, está atrelado ao aspecto do pensamento. Eu tenho uma situação, eu vivo ela, e se ela é uma situação que me causa um desconforto emocional muito grande, eu tenho que achar estratégias de lidar com ela. Então, a gente percebe, sim, que na vida acadêmica tem um nível de estresse, não só por parte dos alunos, dos professores também, né? De dar conta, de ter muitas demandas, enfim, de uma série de questões, né? Relacionados à vida acadêmica e fora dela. Porque todos nós temos as nossas famílias, os nossos relacionamentos, o nosso mundo de trabalho. Então, a gente tem que saber lidar com todas essas questões e administrar as nossas emoções dentro disso. Tá? Outra informação importante e também bem preocupante foi um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Eles apontam que 70% dos estudantes que manifestaram algum tipo de sofrimento psicológico nunca procurou ajuda profissional. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, conversar e atuar. Quando a gente tem um sofrimento, a gente tem que procurar ajuda. Né? A gente tem que falar das nossas emoções. A gente precisa achar mecanismos para resolver e enfrentar situações da vida. O tempo todo a gente experiencia situações desagradáveis, o tempo todo a gente é frustrado, e a vida é assim mesmo. E a gente, na verdade, precisa aprender a lidar com essas situações. Não tem como fugir delas no geral, né? De todas as experiências que a gente vive. Mas a gente pode sim aprender a lidar com elas, e cada vez mais que a gente se fortalece, a gente vai construindo o nosso aprendizado emocional. Toda vez que tiver uma experiência nova e a gente consegue trabalhar ela, lidar com ela, a gente, de alguma forma, constrói dentro da gente um aprendizado que serve para as próximas experiências. Pode passar, por gentileza? Então, é importante, né, trazer que a vida acadêmica ela é marcada por várias questões, mudanças, né, às vezes dificuldades, entendimento, de questão às vezes até da própria autoestima, de se sentir incapaz de fazer alguma coisa, mas também é um momento de muito crescimento, né? De desenvolvimento cognitivo, de troca, de desenvolvimento idiosincrático. São momentos de transição, né? De autoconhecimento, e a gente tem que aproveitar esse momento para extrair dessa experiência o máximo que a gente puder. Mas a gente só consegue extrair se a gente estiver bem com a gente mesmo. Por isso que é muito importante a gente olhar, reconhecer os nossos limites, saber até que ponto a gente consegue ir, né? E ter essa atenção, reforço, né, para o pensamento. Nosso pensamento, ele é fundamental para manter a nossa saúde mental em funcionalidade. Tá? Outra questão que é importante trazer é que quando a gente está num estágio de adoecimento, muitas vezes a gente tem dificuldade com atenção, concentração, que de alguma forma a vida acadêmica nos exige, né? Capacidade de memória, atenção, concentração. Por isso é tão importante procurar ajuda. Quando a gente não procura ajuda, a gente não se compreende e tenta resolver a situação, a gente acaba tendo outros problemas. Aí a gente acaba se sentindo incapaz e que nada mais vai dar certo. Daí o pensamento disfuncional, começa a consumir e o pensamento funcional ele vai indo embora. Cada vez a gente se afasta mais da funcionalidade emocional e psicológica. Então, tem que procurar ajuda, sim, profissional. A gente tem que
de alguma forma, compreender que a gente precisa também reconhecer os nossos limites. Tá? Então, outra questão que é importante falar, que muitas vezes, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vou retomar, que muitas vezes as experiências negativas, elas fortalecem o nosso desenvolvimento psicológico, uma vez que elas servem como aprendizado. Então, elas são fundamentais para estruturar a resiliência, que é a nossa capacidade de superar os problemas, e as estratégias de coping. Coping é um mecanismo utilizado para a gente se adaptar e lidar com as situações de estresse. Então, muitas vezes a gente encara muito mal as nossas experiências com isso, mas elas devem ser encaradas como um aprendizado, como algo que vai nos auxiliar nas próximas vivências. Então, ali tem a questão da resiliência que eu trouxe, né, que é a capacidade de lidar com as adversidades, o mecanismo que eu trouxe rapidinho, assim, que é a nossa capacidade de lidar com as situações de estresse, e o monitoramento do pensamento, né, uma consciência que afeta as nossas emoções e os nossos comportamentos, como eu havia já explanado antes. Pode passar, por gentileza. Então, a resiliência, né, é a arte de transformar a energia de um problema em uma solução. Quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar nas possíveis soluções que ele tem, né? Se ele é uma coisa que realmente eu tenho condições de resolver ou eu não tenho condições. Se ele é uma coisa minha, sim, eu tenho condições de resolver. Agora, se ele é uma coisa do outro, ele está totalmente fora do meu alcance. Então, a gente tem que ter consciência disso. O que é do outro, as ações, comportamentos, atitudes, fogem, né, do nosso aparato de resolução, de capacidade de resolução. Então, a gente tem que saber reconhecer também até que ponto a gente consegue se envolver num problema, a gente consegue se envolver nele e resolver ele quando ele é da gente. Né? Quando ele não é da gente, ele não consegue resolver. Até porque cada um de nós tem a sua responsabilidade na sua funcionalidade emocional. Né? Nós todos somos os pilotos da nossa saúde emocional, então a gente tem que ter uma responsabilidade com isso. Né? Com o cuidado com a nossa saúde emocional. E isso não é egoísmo, né? A gente tem que cuidar, sim, das pessoas que estão ao nosso redor, oferecendo um cuidado, mas as escolhas, elas são muito individuais. Então, a gente pode até, muitas vezes, né, entre amigos, a gente dá uma opinião, dá um conselho, mas a outra pessoa ela vai fazer se ela realmente quiser fazer. Então, a gente tem que ter consciência que o que é do outro, a gente não tem condições de solucionar, mas sim o que é da gente. Pode passar, por gentileza. Então, aqui reforçando o que eu já havia falado antes, esse esquema, ele é o esquema da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu trabalho no contexto clínico, e que ela traz resultados bem importantes e funcionais. Ela é uma terapia focal e breve, que é basicamente o auxílio do paciente nessa questão dele ser consciente, né? Ele saber que toda situação vai gerar um pensamento, uma emoção, um comportamento. Nós precisamos ser conscientes disso para a gente fazer o nosso auto-monitoramento. Como que eu estou pensando, sentindo e me comportando com as situações da minha vida? E isso, de início, é bem difícil. Né? Em geral, o relato dos pacientes é que é muito difícil tu monitorar inicialmente. Porque todos nós temos padrões automáticos de comportamento e crenças automáticas. Então, tudo que a gente vive, né, toda a situação que a gente vive, ela está atrelada a uma crença que a gente tem. É automaticamente o pensamento que surge, ele vem da nossa crença, de tudo aquilo que a gente construiu ao longo da nossa vida. Então, a gente tem que ter consciência também que a gente precisa evoluir e melhorar no aspecto relacional, no aspecto individual. E é por isso que é importante a gente analisar nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso comportamento, com foco especial no que a gente pensa. Tá? Pode passar.
Então, aqui eu trouxe um cronograma, né, relativo à estratégia de coping. Tá? É uma técnica, na verdade, para auxiliar vocês, principalmente em situações de estresse. Tá? Então, inicialmente, ali, tem um evento estressor, tá? E a gente tem que criar automaticamente as estratégias de enfrentamento. Tá? Então, tem que pensar nas estratégias de satisfação na vida acadêmica, né? E daí vão vir as estratégias, né, de coping, que é a capacidade de se adaptar àquela situação aí. Tem que pensar, né, o que tem de positivo, né, o que tem de empenho para resolver as situações, de que maneira eu tenho conseguido atuar no meu comportamento frente à minha vida acadêmica, o quanto eu tenho me comprometido, quanto eu tenho tentado ao máximo participar, me empenhar, porque isso também, né, vai diminuir a ansiedade no momento que tu participa, que tu conhece, que tu não acumula certas coisas, né, certas responsabilidades, ou trabalhos, atividades, porque quem fica, de alguma forma, acumulando, procrastinando, também sofre muito com ansiedade e depressão. A gente precisa ser funcional e organizar o nosso tempo, o nosso espaço, para que a gente consiga, de alguma forma, funcionar no nosso meio de trabalho, meio acadêmico, nas nossas relações. E, por outro lado, então, tem a insatisfação acadêmica. Tá? E pensar nas estratégias negativas sobre isso, né? Quanto isso é difícil, o quanto isso tem me causado um sofrimento e por que tem me causado um sofrimento. Eu tenho pensado sobre essas minhas experiências acadêmicas e sempre buscar não negar o problema ou se afastar dele. Então, a gente precisa aceitar o problema e atuar nele. Não se afastar, não se isolar, porque, de alguma forma, a gente vai estar fugindo. E isso não é funcional na nossa vida, fugir dos nossos problemas. A gente tem que encarar, porque encarar também constrói o aprendizado emocional, como eu falei. Então, assim, fica de atividade para vocês pensarem, né? Revelada a primeira sugestão de reflexão que eu dei, de como está a saúde mental de vocês, de poder avaliar, de poder pensar como é que vocês vão encarando as situações, de tentar fazer, né, a estratégia de coping, né, para ver como é que vocês se sentem em relação a isso, tentando um planejamento e uma resolução para isso, tá? Que é a estratégia positiva, tá? Então, o mecanismo de coping, ele é muito utilizado pela psicologia positiva, tá? É uma linha que eu gosto bastante de trabalhar, porque a gente precisa enxergar, sim, a parte construtiva das nossas experiências. A gente não pode ficar só atrelado ao problema, gerar um novo problema, não. O problema deve gerar uma solução e um aprendizado. Então, a psicologia positiva, ela trabalha muito com essa linha e eu gosto muito de trabalhar, porque realmente funciona ajudar as pessoas a enxergarem as suas vivências de uma maneira mais saudável. Tá? Pode passar. Então, considerando, né, a importância de ter uma saúde mental organizada no meio acadêmico, tendo em vista as exigências, tendo em vista a necessidade de saber lidar com as frustrações e de todas essas outras questões que o cenário acadêmico exige, né, das mudanças, de relações, de cidade, essa entrada muitas vezes nas responsabilidades da vida adulta. Então, a gente tem, cada um de nós tem a nossa família, a nossa bagagem, e muitas vezes a família, ela não consegue mesmo nos auxiliar na construção de tudo. Tem muitas coisas que a gente tem que aprender no meio social. As nossas relações primárias, que são, sim, a família, e toda essa construção inicial que a gente tem, são fundamentais para a estruturação da nossa personalidade, nossa identidade,
Mas a nossa personalidade, ela continua se moldando. Se molda com as nossas relações secundárias, que são as relações sociais, relações afetivas, amizade, que a gente vai construindo depois fora do nosso contexto familiar. Então, para manter uma saúde mental legal, equilibrada, muito importante a adoção de padrões de sono saudáveis, a realização de atividade física, né? O desenvolvimento de habilidades que possam gerenciar as dificuldades da vida que a gente tem o tempo todo. Não, infelizmente, não tem como fugir delas. Né? Então, compreender, sim, as experiências como um aprendizado, né? E resolver os problemas, focar na resolução de problemas, tá? Então, saber que a vida, ela nos exige muitas coisas, que não são só experiências positivas, mas que a gente tem que aprender a se frustrar, a lidar, a gerenciar as nossas emoções com responsabilidade, sabendo muitas vezes reconhecer os nossos limites, né? Do que a gente consegue, do que a gente não consegue fazer, manter um diálogo ativo, né, com colegas, professores, a abertura e o diálogo que vai fazer com que as relações ocorram de uma maneira mais favorável, que também a experiência na vida acadêmica seja mais leve. Então, uma coisa que eu acho que é extremamente importante falar aqui é que a vida acadêmica é uma das coisas que fazem parte da nossa vida. Né? Existem muitas outras coisas. Existem as relações, amizades, relações amorosas, o trabalho, como eu já falei, são muitas outras coisas. Existem os nossos hobbies, existem as nossas atividades de lazer, de prazer. As coisas que devem ser tidas em investimento. Mesmo quando a gente está mais ocupado, a gente tem que achar um tempo, uma organização, né, do nosso tempo, da nossa rotina, para a gente não ficar só atrelado a essas experiências acadêmicas. Elas são extremamente importantes para a profissional, para a construção dela, sim, mas ela não é a única coisa na sua vida nesse momento. Nem a dos alunos, nem a dos professores. E não deve ser. A gente tem que, de alguma forma, saber gerir o nosso tempo para a gente conseguir ter relações saudáveis, né? Para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento na nossa vida acadêmica. A nossa vida deve ser um equilíbrio, né? Nada deve pesar muito, excessivamente. Né? A gente tem que colocar as coisas em medidas iguais para que a gente possa ter um desenvolvimento emocional mais efetivo e saudável também. Pode passar, por gentileza. Então, acho importante a gente ressaltar que ansiedade, né, patológica, aquela que te impede de fazer as coisas, depressão, estresse excessivo, não é normal, né? Então, a gente tem que procurar ajuda profissional, sim, tá? Como eu já falei, em reforço, manter uma boa rotina de sono, né? Fazer fora, atividades fora da universidade, fazer outras coisas, se envolver, né? Com outras atividades de prazer extremamente importante. A vida universitária é uma parte importante, né, da tua experiência, mas ela não pode ser tudo e nem a única. Então, é preciso um equilíbrio. E outra questão que é relevante é que a gente precisa falar mais sobre saúde mental dentro das universidades, sim. A gente precisa de espaços para promover isso, de diálogos ativos para a gente poder melhorar nesse aspecto. Pode passar. Então, eu trouxe uma indicação de leitura para vocês, que eu gosto muito desse livro. Eu já li ele mais de uma vez. O nome dele é Não Leve a Vida Tão a Sério. Esse livro traz de uma forma muito clara uma apresentação de como a gente tem que lidar com as situações da vida.
né? Que a gente tem que saber se organizar, aproveitar as experiências, ter libertado o nosso lixo mental, porque a gente tem um lixo mental e emocional. Então, eu acho que é uma leitura muito agradável, muito legal. Eu sempre indico esse livro e geralmente tem um feedback bem legal dos pacientes, principalmente que se refere à melhora do pensamento, na construção e edificação de uma parte cognitiva mais funcional. Pode passar. Então, trouxe aqui as referências bibliográficas para vocês, caso vocês queiram, né, ler os artigos que eu embasei a minha fala. Pode passar. E eu gosto muito, assim, esses recadinhos até nas redes sociais, eu gosto bastante de compartilhar, acho que tem um acesso legal às pessoas, né? E faz a gente pensar um pouquinho também sobre o nosso dia a dia, as experiências. Então, tudo bem, às vezes, a gente errar, ter dias ruins, não ser perfeito em tudo, fazer o que é melhor pra gente, né? E ser a gente mesmo. A gente tem que ter consciência disso para a gente ter uma saúde mental mais estruturada e mais organizada. Outra dica é que fala ali também da questão do aprendizado emocional, né? E momentos ruins não são eternos, são como tempestades, só duram por algum tempo. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes, as tribulações acontecem em nossas vidas para nos amadurecer. Portanto, anime-se. Então, da gente manter o bom ânimo, né? Sabendo que os momentos de alegria, eles não são para sempre. Por que os momentos de tristeza vão ser? Né? Então, a gente tem que ter esse pensamento voltado para o otimismo, para o ânimo, né? Para a funcionalidade, para a resolução de problemas. Acho que isso vai, se vocês, né, conseguirem exercitar, isso vai fazer sim uma diferença na vida de vocês, no sentido de poder melhorar o modo como vocês enxergam as experiências. Às vezes a gente enxerga muito mal, às vezes a gente reclama, a gente se desagrada com qualquer coisa, e a gente precisa, sim, manter o nosso pensamento saudável, sabendo que a gente precisa ter e manter um pensamento otimista. Tá? Então, eu agradeço de coração o convite, fiquei bem feliz. Me senti um pouquinho deslocada, porque eu gosto bastante de ouvir, né? Gosto muito de ouvir as pessoas falar, contarem das suas histórias, das suas questões. Eu acho que cada ser humano é incrível, né? Com as suas questões, com as suas histórias. Todos nós temos os nossos limites, né? E as nossas limitações, mas é importante a gente lembrar que a gente é único e que a gente é especial. Que a gente é o principal responsável de cuidar do nosso emocional, sempre respeitando aquilo que é melhor pra gente. Tá? Então, agradeço de coração, me coloco à disposição, tinha um vídeo aqui, tá? Me coloco à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida. Espero ter sido clara na minha apresentação. Peço desculpa ali pelo imprevisto do início. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Jennifer, pela excelente palestra e por abordar sobre essa temática tão importante, principalmente em tempos atuais, que a nossa rotina tem mudado tão bruscamente. Isso é muito importante ser abordado. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite em participar da quarta semana metodológica do UFC. E agora vamos às perguntas. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Tendo comentário, pode deixar no chat, pessoal.
Fiquem à vontade. Eu gostaria, assim, de reforçar, se vocês conseguirem entender ali a parte da estruturação cognitiva, que fala do pensamento, da emoção, do comportamento, acho que isso é uma coisa que vai ser bem útil para vocês, e também, de alguma forma, tentarem dar uma treinadinha ali na estratégia de coping, não só em relação à vida acadêmica, mas aquela estratégia vocês podem usar com outras coisas também, que vai fazer vocês tornarem a vida e a saúde mental em si mais leve, porque a gente vai focar na resolução de problemas. Certo. Deixa eu dar uma olhadinha. A Lívia comentou, sem dúvidas, ela não possui dúvidas, mas agradece pela apresentação. Acho muito essencial abordar essa temática. Agradeceu. Giovana agradeceu também. Sua fala foi muito importante. Parabéns pelo seu trabalho. Gustavo agradeceu também. Obrigado, Jennifer. A Kel também desejou parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Agradeceu pelas suas palavras. A William colocou muito obrigada, foi ótimo, parabéns. Adriano colocou, foi bastante enriquecedora essa apresentação, obrigado. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Temos tempo ainda, pessoal, fiquem à vontade. Se o senhor desejar, professor Franciano, pode abrir o microfone, não tem problema. Bom dia, boa tarde a todos e bom dia, boa tarde é a minha palestra de tarde. Bom dia a todos e a todas, obrigado, Jennifer, por colaborar aí com o nosso curso. Eu sou um dos professores do curso de meteorologia e eu queria tentar trazer uma situação, uma reflexão que é minha e eu posso estar enxergando de forma muito equivocada, mas de repente pode ser algo que a gente possa discutir. Quando eu entrei na pós-graduação, lá atrás, a gente tinha uma oferta muito pequena de vagas, e tinha muita gente que nem pensava em fazer pós-graduação. Isso eu estou falando lá, meados dos anos 2000, tá? O início ali, antes dessa expansão da rede federal e etc. E rapidamente, né, a gente vê um crescimento da pós-graduação do Brasil a partir da década de 90 e rapidamente crescendo. Muitas pessoas acabam fazendo pós-graduação meio que numa obrigação por pensar que, na ideia de que isso a qualifica mais, e realmente qualifica, mas eu tenho a impressão que, e talvez isso seja culpa nossa, muita gente vem fazer pós-graduação, e eu falo agora exatamente da pós-graduação, porque é onde eu acho que a gente encontra os maiores índices do que eu tenho lido, de situações envolvendo a parte emocional, depressão, esse tipo de coisa. Acabam vindo para pós-graduação nessa obrigação, e às vezes a pós-graduação é um pouco dura, né? A graduação já é dura, mas a pós-graduação é um pouco mais. E aí eu te pergunto, assim, como que a gente pode abordar isso com os alunos? Porque, às vezes, a gente quer fazer pós-graduação, mas não necessariamente eu estou disposto, ou estou motivado, ou tenho um perfil mais acadêmico. Às vezes, o aluno tem um perfil, falando em meteorologia, que é para trabalhar mais na operação, trabalhar direto com a previsão do tempo, e ele não tem muito esse perfil que exige um pouco mais de dedicação acadêmica, e na outra ponta, por outro lado, às vezes a gente também tem
o orientador que exige demais ou força uma situação, uma lei de um limite, né? Então, não é bem uma dúvida, é um comentário, mas eu acho que a gente está vivendo um momento delicado em que o pessoal muitas vezes se sente, e talvez isso não seja verdade, mas se sente sem oportunidade no mundo do trabalho e acaba vindo para pós-graduação para não ficar sem fazer nada. Só que pós-graduação também é uma espécie de trabalho que te demanda um perfil e que muitas vezes a gente não está pronto para vivenciar essa demanda. Então, eu pergunto para ti, assim, existe uma forma da gente ir trabalhando com os alunos da graduação? Tu recomenda, o que a gente pode ir fazendo com os alunos da graduação para que eles identifiquem se eles têm esse perfil acadêmico ou não, para que depois não acabem por uma pressão ou porque terminou a graduação e não tem um emprego no primeiro mês, eu vou fazer pós-graduação porque aí eu não fico sem fazer nada. Como a gente pode trabalhar isso com os alunos de graduação para que eles identifiquem, então, se eles têm um perfil mais acadêmico, um perfil de ir direto para o mercado, para que eles não se exponham a uma pressão desnecessária que eles não estão dispostos ou prontos para suportar, por exemplo? Professor Franciano, essa questão que o senhor trouxe é uma questão também que está envolvida com a questão da competitividade também, né? Que a gente assiste muito no meio acadêmico, da competitividade, da produção, né? E tem muitas pessoas que realmente não estão preparadas para lidar com essas exigências. Eu acredito que, no que se refere à pós-graduação, eu não sei como é que funciona os meios de seleção para isso, mas eu acredito que deveria, sim, ser trabalhado isso na própria seleção, né? Como um requisito para ingresso, né? Avaliar esse perfil, né? Eu acho que isso é bastante construtivo no sentido de não provocar adoecimento. Acho muito legal a sua sensibilidade de identificar isso, né, dos alunos, porque a gente é diferente mesmo e a gente se encaixa em coisas diferentes. E isso é muito bom, né, porque, de algum modo, essa é a maior riqueza, né, a troca entre as pessoas. Mas eu considero que seria muito importante, na própria seleção, ter um olhar mais qualificado para que essas coisas, né, não venham a acontecer. E com os acadêmicos de graduação, eu acho que seria interessante um trabalho, né, para ir desenvolvendo esse pensamento. Porque me parece, assim, que a nossa sociedade capitalista, toda a configuração da nossa vida está sempre muito voltada para a produção, que é justamente isso que o senhor traz no sentido de bom, eu não estou fazendo nada, então eu vou fazer a pós lá, para mim não ficar sem fazer nada. Às vezes isso é uma cobrança que a pessoa mesma se faz. E por isso que a gente tem que ter alguns momentos de fala e de reflexão para a gente poder se reconhecer nisso tudo. Bom, eu sou boa no quê? Eu sou boa na parte clínica, eu sou boa para trabalhar com violência, né? É esse olhar que a gente tem que ter de saber identificar qual é o nosso lugar. Porque quando a gente está num lugar que não é nosso, ele gera adoecimento. Porque a gente está constantemente fazendo algo que a gente não se identifica. E a construção disso com os alunos da graduação, eu entendo que seria por meio de espaços para fala, espaços de conversa. Não só por um profissional da psicologia, mas pelos professores mesmo. Né? Porque como vocês acompanham bastante tempo os alunos, vocês conseguem ter aquele olhar, bom, esse se identifica com tal coisa, esse já está pronto para o mercado de trabalho, né? Porque as pessoas vão escolhendo coisas diferentes ao longo da graduação. Então, eu acho que essa sensibilidade que o senhor já demonstra ter
ela deve ser utilizada como recurso para construir isso, né? Para construir isso entre vocês, entre também o corpo docente e o corpo docente para organizar isso de uma maneira mais estruturada, né? E ter encontros, né, que muitas vezes até a própria oportunidade de um tempinho da aula para falar sobre isso, das percepções, né, de vocês enquanto professores. E eu acho fundamental, talvez, repensar a maneira de seleção, né, na pós-graduação. Então, às vezes a gente pega pessoas, e isso eu falo em todos os contextos, que no desenvolvimento cognitivo, intelectual, são ótimas, mas às vezes no desenvolvimento interpessoal são bastante limitadas, ou na execução de alguma coisa, né? Então a gente precisa pensar qual é o espaço adequado para a gente, pensando no nosso perfil, sem cobranças excessivas, né? Sem a gente se cobrar excessivamente com aquilo. Quando a gente não está bem em algo, a gente tem que reconhecer que ali não é o nosso lugar e poder ter uma experiência nova, né? A gente, às vezes, está muito atrelado ao medo, à insegurança, mas se a gente não passar a linha do medo, a gente só enxerga o que a gente sempre teve, né? Muitas vezes a gente tem que sim passar a linha do medo para poder construir outras coisas. Então, a minha sugestão é essa. A graduação, tentar construir espaços para falar sobre isso, né? Tentar planejar isso com o corpo docente e, para a pós-graduação, tentar ter uma análise melhor do meio do ingresso. Essa seria a minha sugestão, professor. O professor Franciano agradeceu pela resposta, Jennifer. Agradeço o nome de todos. A Andressa fez um comentário também aqui. Ela citou apenas para agradecer por trazerem já, na abertura da semana, uma temática tão importante, ainda mais levando em conta o cenário atual, o cenário em que vivemos. Já falamos muito a respeito disso no curso, como nós mesmos negligenciamos nossa saúde mental, esquecemos que ela é fundamental para o bom andamento de todos os setores da nossa vida. Infelizmente, não é pouco comum vermos acadêmicos que entram em busca de um sonho na faculdade, mas saem extremamente exaustos emocionalmente. Somos frustrados diante das expectativas que nós mesmos impomos e que recebemos também da família e da sociedade. Não é fácil equilibrar essa pressão e mais toda a carga acadêmica que temos. Com certeza, ingresso à faculdade, perspectivas para um futuro pessoal, profissional, e ao longo dessa caminhada que nós enfrentamos, né, nem sempre as coisas saem como nós planejamos, e essas frustrações, se não bem trabalhadas, podem acarretar em grandes problemas, né, afetando profundamente a saúde mental. Então, tratar sobre isso é algo extremamente fundamental, com toda certeza. Alguém tem mais algum comentário? Uma pergunta? Por isso que eu falei e repeti várias vezes o quanto é importante a gente cuidar cada experiência que a gente tem, os nossos pensamentos, porque isso tudo vai construindo um aprendizado emocional. A gente não se frustrar é uma coisa inevitável na nossa vida. Por isso que a gente precisa construir e edificar esse aprendizado, que ele vai ser essencial, né? Quando a gente entra na vida acadêmica, a gente tem muitos sonhos, a gente romantiza muito isso, né? Essa experiência. E a gente vai se deparando com muitas coisas. E o final da graduação, ele ainda tem uma carga muito maior. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o lado que a gente vai correr, praticamente isso, né? A gente fica muito inseguro, a gente sabe que muitas vezes não tem mercado de trabalho para todo mundo. Então, por isso que é importante a gente vir planejando, né? E reconhecendo o que eu me identifico mais, qual é o meu lugar, o que eu consigo fazer bem, que eu vou me sentir realmente bem fazendo, né?
e saber também lidar com as coisas que a gente discuta, às vezes, da família, enfim, das pessoas que a gente convive, né? Quando a gente está fortalecido emocionalmente, o que os outros falam tem um impacto muito menor nas nossas escolhas e decisões. Por isso que eu coloquei ali no fim, né? Pensem em vocês, no que é melhor para vocês, né? Tenham consciência disso. A gente não pode fazer as nossas escolhas baseado no que o outro pensa, no que o outro acha que é melhor. Nós temos que nos reconhecer. Tá? Então, essa é a minha dica, assim, para vocês, para poderem se organizar, né, ao longo da vida acadêmica. E depois tudo vai de alguma forma se organizando, a gente tem que dar tempo também para as coisas acontecerem, e tudo vai dando certo. Com certeza. Professor Wagner, o senhor tinha levantado a mão. Deseja falar algo? Eu só queria parabenizar, eu queria primeiro saudar a todos, assim, né, e parabenizar pela organização do evento, a Jennifer pela palestra, que é um tema muito importante, né, e falar, assim, que nós estamos vivendo um tempo difícil, e que saúde mental é um tema muito importante, assim, né, mas dizer, assim, também para a gente não pensar só em saúde mental como, claro, a gente se preocupa bastante com o problema, né, com o adoecimento ao longo disso. Mas esse adoecimento também deriva de como, exatamente como a Jennifer falou, como a gente vai estruturando e organizando o nosso tempo, os nossos espaços, né, seja respeitando os nossos espaços de lazer, de exercício, de interação com outras pessoas, mas também respeitando os espaços de estudo, de concentração, de determinação, né? Porque isso que vai construir, eu acho, talvez, a capacidade de resiliência da pessoa, né? De resolver e lidar com esses problemas. Às vezes a gente acaba tendo situações difíceis na vida, né? E acaba deixando vários pontos que são importantes em segundo plano, até por não poder lidar com essas situações. E isso no futuro vai acarretando outras situações que vão agravando cada vez mais um efeito cascata, né? E então eu acho que a gente tem que observar isso e pensar que desse esforço todo, dessas dificuldades que a gente passa, daí vem o amadurecimento e a capacidade de ser feliz também no futuro com as coisas que vocês vão conquistar ao longo dessa universidade e desse crescimento, né? Eu estava ouvindo essa palestra e pensando como foi a minha vida, a minha carreira, o que eu fiz quando eu era jovem, quando eu cheguei na universidade, quando eu fui para a pós-graduação, né? E como eu não tinha acesso às informações para lidar com os problemas, né? De toda a ordem, que vão aparecendo problemas pessoais, coisas que a vida traz para você que você não sabe como vai resolver, né? Então, parabéns para a Jennifer, a todos vocês, e dizer que nós estamos nessa condição. Isso que a Jennifer falou sobre a gente não projetar muito nos outros as expectativas e talvez buscar mais esse apoio em nós mesmos, assim, para tentar nos erguer e construir ao longo do tempo, né? Não ficar achando que o que os outros estão pensando, o que o professor pensa de mim, o que o meu colega pensa de mim é importante, mas sim o que eu faço dentro desse ambiente e como eu construo a minha carreira acadêmica, né? Então, acho que era só isso que eu queria dizer. Achei fantástica a palestra e dizer para todos vocês que a gente está nessa situação agora, mas isso vai passar e que na vida não online, na vida presencial na universidade, né, nós também passamos momentos que talvez sejam até mais difíceis assim do que a gente está passando agora, né? Mas tudo isso passa e a gente vai construindo essa resiliência com o tempo, né? E eu acho que a pergunta que eu ia deixar para a Jennifer é isso, né? Como ir organizando essas coisas assim para construir uma vida mais equilibrada, eu diria assim. O que ela pensa, como os estudantes podem ir se organizando assim para tentar equilibrar, buscando ajuda, claro, né?
Acho que era isso que eu queria comentar. Um abraço a todos. Eu entendo que, nesse primeiro momento, é necessário pensar como está a saúde mental, né? E tentar fazer uma construção disso, do que precisa mudar, do que eu tenho de problema hoje, qual vai ser a minha estratégia para resolver esse problema, né? E criar, ao longo do percurso, mecanismos para ir resolvendo as coisas, né? E ser consciente dos problemas e do modo de enfrentamento sobre cada um, pensando nas suas necessidades. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, que vem muito forte na gente, no sentido de a gente dar mais atenção para quem a gente é, ao que a gente quer, que é basicamente sobre isso que o professor Wagner falou, do quanto a gente precisa olhar para a gente não falar no outro, né? Projetando no outro ou esperando que o outro faça alguma coisa pela gente. A gente tem responsabilidade afetiva e emocional com a gente mesmo para depois a gente poder construir as nossas relações e as outras coisas da nossa vida, né? Não tem como a gente fugir dos problemas. Hoje eu tenho um, amanhã vai aparecer outro, e assim a gente vai ter que ir administrando e sabendo lidar. Mas o mais importante é vocês pensarem sobre quais são as dificuldades do momento e o que vocês devem fazer, né, para construir uma organização melhor sobre isso, né? Minha maior dificuldade do momento é me organizar com as coisas da universidade agora. Bom, então faça um cronograma de estudo, pensa qual é a maneira que tu vai resolver isso, cria uma estratégia para ti, porque as estratégias de um para o outro acabam mudando, né? Em razão de tempo, de outras atividades que um ou outro tem, mas a organização da rotina, ela nos dá uma sensação de segurança maior e alívio da ansiedade. Então, por isso que a gente precisa, assim, organizar o nosso tempo. E ter consciência que, ao decorrer da vida acadêmica, muitas coisas vão se construindo, muitas oportunidades vão aparecendo, né? E se muitas vezes a gente conclui a faculdade e não consegue trabalho naquela área que a gente se formou, não tem problema, isso não é um problema, a gente não tem que encarar isso como um problema, né? Isso, bom, talvez é uma solução para aquele momento, é trabalhar em outra área, né? Talvez até para a gente amadurecer algumas questões, que aprendizado que eu tenho que extrair disso, né? Para quando eu conseguir lá um emprego que eu queria, para mim dar valor para aquilo que eu vou ter. Então, todas as nossas experiências devem ser construções, né? Devem ser meios de amadurecer. Então, tentem lidar com as frustrações de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? A gente sabe que não é fácil administrar muitas coisas. Eu me formei não faz tanto tempo assim, então eu me recordo muito bem das experiências da faculdade, das mudanças. Eu tive umas experiências bem interessantes, mas difíceis ao mesmo tempo, mas que fizeram eu amadurecer em várias questões. Então, para a gente chegar em alguns lugares, a gente também precisa aprender algumas coisas antes. A gente não consegue ter tudo pronto do jeito que a gente... A maioria das coisas não saem do jeito que a gente planeja. E o mais importante é não criar grandes expectativas. Sempre fazer as coisas com os pés no chão, entendendo e percebendo cada experiência e encarando elas como aprendizado. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Obrigado mais uma vez, Jennifer, pela fala. Alguns comentários que surgiram aqui. Gustavo comentou: faço terapia toda semana, tive momentos muito difíceis, troca de curso. A apoio da psicologia é essencial para todos os aspectos da vida. Recomendo a todos, quem puder, faça. É imensurável a importância desse apoio. Com certeza. Terapia é essencial. A
apenas um breve comentário. Acredito que seja importante também criticarmos e observarmos a forma como as instituições, estruturas e superestruturas que estamos imersos auxiliam no desenvolvimento de patologias psicológicas, propondo rupturas quando possível. É importante no meio acadêmico exigirmos as condições básicas e necessárias para uma boa saúde da mente ao longo da caminhada estudantil. Não adianta muito de esforços individuais se não temos ao menos uma base material para efetuá-los. Eu penso que é um bom momento, né, para a gente começar a pensar algumas coisas dentro da vida acadêmica, atrelando isso à saúde mental, porque realmente, até eu que fiz psicologia, ao longo da minha graduação, a gente não teve tanto suporte, né, no sentido de ter presente, claro, a gente tinha os professores, a gente se afinizava e dava para construir algumas questões, mas no decorrer da vida acadêmica, sim, eu me recordo, né, de dificuldades muito importantes, de professores, às vezes, que não conseguiam ser empáticos, e, por outro lado, né, a gente também tinha que entender o lado dos professores, né, que também, muitas vezes, com as suas questões, né, porque aqui a gente está falando de estudantes e de professores, né, todos têm, de alguma forma, uma frustração diária, né, a gente sabe com essa situação da pandemia, teve toda uma mudança na rotina, isso fica muito sobrecarregado, tu já não separa mais a tua casa do teu trabalho, então acaba que os momentos de lazer ficaram muito reduzidos. Então eu acho que é um bom momento da gente começar a pensar e procurar falar mais sobre isso, né? Da gente poder reconhecer algumas questões, porque eu vejo assim que as pessoas também têm dificuldade de reconhecer o que sentem. Ai, será que eu tô com depressão? Será que é ansiedade? Será que eu tô com transtorno bipolar? As pessoas acabam fazendo isso e muitas vezes é só um sofrimento psíquico, uma ajuda, né? Vai se reestruturar e vai passar, não é um transtorno mental, né? Então, eu acho que a ajuda para reconhecimento dessas questões é fundamental e talvez teria um auxílio geral na construção e desenvolvimento até profissional, né? Porque a gente está falando também, a gente fala de aluno, de professor, mas a gente também está falando na construção de profissionais, né? Então, eu acredito que na UFSM deve ter o serviço de psicologia, né? Deve ter a clínica escola, como tinha, onde eu me formei. Eu acho que é legal procurar esses apoios, né? E pensar isso, e tentar estar mais próximo, e criar ambientes que propiciem a fala e a escuta, porque só por meio disso a gente vai conseguir se melhorar, evoluir e construir coisas juntos.